Irmãos, é com grande alegria que nessa noite nós temos a honra de receber diretamente da Coreia do Sul, o reverendo Samuel Kim, que não veio sozinho, veio também com vários amigos coreanos ali, uma equipe missionária, inclusive incluindo o irmão dele, a mãe dele também. E é minha honra poder apresentar o pastor Samuel Kim. Como eu já falei, ele é da Coreia do Sul. Ele é pastor da igreja presbiteriana Antioquia, é o nome da igreja. Ele tem o seu bacharel em História. E nós nos conhecemos lá nos Estados Unidos, na mesma turma de mestrado, lá em Jackson, Mississippi. E aí, terminado aquele período, eu voltei para o Brasil e ele seguiu com o doutorado dele em História da Igreja, lá no Westminster da Filadélfia. O inteligente é ele, eu sou o aluno que dava trabalho, ele era o aluno inteligente da turma. Mas o pastor Samuel Kim depois voltou para a Coreia, tem servido ao Senhor fielmente no trabalho da igreja local. Ele é muito interessado na área de missões e ele também hoje ele é o presidente de uma ONG chamada Global Planters, que trabalha basicamente com engajamento, uma rede de engajamento e fortalecimento de plantadores e toda sorte de trabalho missionário. Você sabe que os coreanos, além de novela coreana, eles são bons no evangelho. E eles plantam muitas igrejas. E eles têm feito isso com fidelidade. A igreja dele lá é uma igreja presbiteriana pequena, só 2.000 membros a igreja tem. E eles plantam igrejas. A própria igreja tem 20 congregações e 20 campos. O irmão dele, que é seminarista, cuida de uma dessas igrejas. Mas, acima de tudo, a alegria de ter o pastor Samuel aqui é pela alegria dele com o evangelho, pelo conhecimento que ele tem das Escrituras e pela oportunidade que teremos de ouvir a palavra de Deus hoje à noite através da vida dele. May the Lord bless you, brother. Thank you, And sir. I hope to be a good translator for you. Thank you. Yeah, I trust you. Boa tarde. Boa tarde. I don't know if it is right or not. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas ele fala português melhor do que eu falo coreano, então não ri dele não. They can't laugh at you because you speak Portuguese better than I speak Korean. Oh, I see. Boa noite. Boa noite. Good evening, everyone. Boa noite a todos. It is great honor for me to hear with Pastor Matthews. É uma grande honra para mim estar aqui com o pastor Mateus. And also, congratulations for this new facility. E também parabéns por esse novo local. We are really excited to be with you. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. I hope that you guys have even more fancy facility. Eu espero que vocês consigam fazer tudo o que vocês precisam para aprimorar esse local. Today, I want to talk about the love of Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre o amor de Jesus. If you have your Bible, please turn with me to Gospel of John, Se você puder abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, chapter 13, 33 to 35. capítulo 13, versículos 33 a 35. I'm gonna read it for you, all three verses, and you can read it. Ele vai ler os 3 versos. You're gonna read and I read after you? Yeah, sure. Yeah. Little children, yet a little while I'm with you. You will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also said to you, where I am going, you cannot come. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. This is inspired, inerrant, and authoritative word of God. Esta é a palavra de Deus que é inspirada, inerrante e autoritativa. May God bless his people with this word. Que o Senhor abençoe o povo dele com a sua palavra. 11 years from now, 11 anos a partir de agora,
Pastor Matthews and I participated in a conference named Together for the Gospel. Na verdade, 11 anos atrás, pastor Mateus e eu, nós participamos de uma conferência chamada Juntos pelo Evangelho. It happened in Louisville, Kentucky, United States. Aconteceu lá na cidade de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos. More than 10,000 pastors and seminary students participated. Tinha mais de 10 mil pastores e alunos de seminário ali participando. Although I don't know, I don't remember the lectures of that conference. Ainda que eu não lembre de todas as palestras que foram ministradas naquela conferência, But during break time, I met Pastor John MacArthur. mas no intervalo eu lembro que eu encontrei o pastor John MacArthur. Some of you might know him. Alguns de vocês o conhecem. And I took a picture with him Eu 11 years ago. Eu tirei uma foto com ele 11 anos atrás. Some of you might know Pastor MacArthur recently died. Vocês sabem que recentemente o pastor John MacArthur faleceu. When he preached, it was like thunderstorm, and it was really solid and really powerful. Quando ele pregou, aquilo era como um trovão. Ele era muito sólido e firme naquilo que ele ensinava. But he's not here anymore. Mas ele não está aqui mais. He died. Ele morreu. Everyone dies. Todo mundo morre. So tonight I want to ask you a question. Então hoje à noite eu gostaria de te fazer uma pergunta. Do you count the days left in your life? Você conta os dias que faltam da sua vida? Do you count the days left in your lives? Você conta os dias da sua vida? Psalm 90:12 says, "So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom." O Salmo 90, versículo 12 diz: então nos ensine a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio. We do not live forever down here. Nós não viveremos para sempre aqui. We are getting old. Todo mundo está ficando mais velho. We are getting diseases. Estamos tendo doenças. We are going to lose someone we love. A gente vai acabar perdendo alguém que a gente ama. The hour will come to everyone. Essa hora vai vir para todo mundo. Hebrews 9:27 says, Em Hebreus 9, 27, nós lemos: "It is appointed for man to die once, and after that comes judgment." é indicado que os homens morram apenas uma vez e depois disso virá o julgamento. So death is not dreadful because of itself, Então a morte ela não é terrível só por causa dela mesma, but of its consequences. mas por causa das suas consequências. Are you counting down the days until Judgment Day? Será que você está fazendo a contagem regressiva para o dia do julgamento? There are in the Bible two figures who know when their last day would come. Na Bíblia existem dois personagens que sabiam qual era o último dia de vida deles. Some of you might be familiar with the name the King Hezekiah. Alguns de vocês estão familiarizados com o rei Ezequias. Hezekiah was one of the most prominent kings of Judah after David. Ezequias era um dos homens mais proeminentes de Judá, um dos reis mais proeminentes depois de Davi. He was an influential reformer of the Old Testament religion. Ele foi um reformador muito influente da religião no Antigo Testamento. He restored the Passover feast and the Holy Temple. Ele restaurou o festival da Páscoa e também o Templo Santo. And moreover, Hezekiah was a good friend of prophet Isaiah. E também ele era um bom amigo do profeta Isaías. In the book of Isaiah, chapter 38, No livro de Isaías, lá no capítulo 38, there is a record like this. tem um registro que diz o seguinte: Hezekiah became sick and was at the point of death. Ezequias ficou doente e ele estava à beira da morte. So Hezekiah prayed earnestly, Então ele orou ferventemente ao Senhor. and God answered to his prayer. E o Senhor respondeu à oração dele. Isaiah 38 verse 5 says like this: A gente lê lá em Isaías 38, versículo 5, o seguinte: I have heard your prayer. eu escutei a sua oração. I have seen your tears. Eu vi as suas lágrimas. Behold, I will add 15 years to your life. Veja, eu adicionarei 15 anos à sua vida. 15 years. Veja, 15 anos. Quite concrete days, right? Você... Sorry, can I say that again? Quite detailed days. É um tempo bem detalhado, né? Hezekiah knew that he had 15 years left to live. Ele sabia que agora ele tinha 15 anos de vida a mais para viver. What would you do if you were O Hezekiah? que você faria se você fosse Ezequias? What
would you do if you have 15 years left? Se você tivesse 15 anos a mais, o que você faria com esses 15 anos? What did he do? O que ele fez? Boasting. Ele ficou se orgulhando. I have 15 years more. Ele falou, agora eu tenho 15 anos a mais. He boasted to the envoys from Babylon. Ele se orgulhou diante dos enviados da Babilônia. Isaiah 39 verse 2 says like Lá em this. Isaías 39, versículo 2, ele diz o seguinte: Hezekiah showed to envoys from Babylon his treasure house. ele mostrou para eles a sua casa do tesouro, The silver, the gold, the spices, the precious oil. a prata, o ouro, suas especiarias e o seu óleo precioso. His whole armory, all that was found in his storehouses. Todos os seus armamentos e tudo aquilo que poderia ser encontrado nos seus depósitos. He boasts his strength and wealth. Ele se orgulhou da sua força e da sua riqueza. Instead of Lord's grace, he boasts his own strength. Em vez de se alegrar na graça de Deus, ele se alegrou na sua própria força. Then his friend prophet Isaiah came to him. Então o seu amigo, o profeta Isaías, veio até ele. And Isaiah talked to Hezekiah. E Isaías teve uma boa conversa com Ezequias. Babylon will take away not only your treasures, but also your own sons. Ele disse, a Babilônia não vai levar somente os seus tesouros, mas vai levar também os seus filhos. And what was Hezekiah's answer? E qual foi a resposta de Ezequias? He said like this. Ele disse o seguinte: The word of the Lord is good. a palavra do Senhor é boa. There will be peace and security in my days. Haverá então paz e segurança em meus dias. How selfish he was. Veja como ele era egoísta. The prophet Isaiah clearly said that your sons will be captured. O profeta Isaías claramente disse, os seus filhos serão capturados. How selfish father he was. Mas ele era um pai orgulhoso. I heard that today is the Father's Day in Brazil. Eu acabei de saber que hoje é o Dia dos Pais no Brasil. Fathers in faith, don't become a father like Hezekiah. Pais na fé não se tornem pais como Ezequias. Hezekiah, for himself, was a hero of faith. Ele pensava de si mesmo como se ele fosse um herói da fé. He was the man who led the reformation of his days. De fato, ele liderou a reforma nos dias dele. He was the guy who defeated 185,000 Assyrian soldiers. Ele foi alguém que derrotou 85 soldados assírios através da oração. He was a man of faith and he was a man of prayer. Ele era um homem de oração e era um homem de fé. But he prayed only for himself. Mas ele orou apenas por si mesmo. Only for his own problems. Apenas pelos seus próprios problemas. Here, from Hezekiah, we find the faith without love. A gente vê nele fé sem amor. We find confidence without generosity. É alguém que é confiante, mas não é generoso. Now let's turn our eyes to the king, who is another son of David, Agora vamos olhar o rei que é outro filho de Davi. but way better than Hezekiah. Muito melhor do que Ezequias. This king is Esse Jesus. rei é Jesus. Jesus also knew his day, his last day. Jesus também sabia que os últimos dias dele estavam chegando. Jesus knew his last day would come soon. E estava chegando mais perto do que se pensava. Gospel of John chapter 13 verse 1 says Jesus knew that his hour was coming. Em João capítulo 13, versículo 1 diz que Jesus sabia que o dia dele estava chegando. What Jesus did when his last day was coming. Então o que Jesus fez quando ele soube que o seu último dia estava chegando? So tonight I want you to remember three things. Então eu quero que você se lembre nessa noite de três coisas. Jesus loves his people with intention, with action and with compassion. Jesus ama o seu povo com intenção, com ação e com compaixão. Once again, Jesus loves his people with intention and with action and with compassion. De novo, para vocês lembrarem, Jesus ama o seu povo com intenção, com ação e com compaixão. Number one, Jesus loves his people with intention. Número 1, Jesus ama o seu povo com intenção. Jesus has a solid intention. Veja que a gente vai ver que Jesus tem uma intenção sólida.
His love begins with his true O knowledge. seu amor começa com um verdadeiro conhecimento. He was anchored in 5 truths. Ele estava ancorado em 5 verdades. First, he knew his hour. No versículo 1, ele sabia a hora dele. And second, he knew that the truth that the Father had given all things to his No hand. versículo 3, ele mostra que ele também sabia a verdade de que o Pai tinha dado todas as coisas às suas mãos. And third, he knew the truth that he was going back to God. E em terceiro lugar, ele sabia de que ele voltaria para o Pai. And fourth, he knew who was going to betray him. Em quarto, ele sabia quem iria traí-lo. And 5, he knew his chosen people. E quinto, ele conhecia o seu povo escolhido. This is relational knowledge. Isso é um relacionamento, um conhecimento relacional. Jesus knew his Father. Ele conhecia o pai dele, Jesus knew his chosen people ele conhecia o povo dele, and his hour. ele conhecia a hora dele. How about you? E você? Do you know where you came from and will go back in the end? Você sabe de quem você veio e para quem que você vai voltar? Do you know what has been assigned to your life? Você sabe o que tem sido destinado para a sua vida? Do you know whom you are to love and serve? Você sabe a quem você deveria estar amando e servindo? Love springs out from the well of truth. O amor, ele emana da fonte da verdade. You cannot love something or someone you do not know. Você não pode amar alguma coisa ou alguém que você não conhece. The love of Jesus is not driven by instinct. O amor de Jesus não era direcionado por instinto. The love of Jesus is guided by intention. O amor de Jesus era guiado por intenção. 1 John, the letter of John, 1 John 4:7 says, love is from God. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, nós lemos que o amor vem de Deus. God the Father is the fountain of love. Deus o Pai é a fonte do amor. Some people might say that I'm loving my neighbor. Algumas pessoas talvez digam assim, não, eu estou amando o meu próximo. I love my family. Eu amo minha família. But if that love is not from God the Father, that is not true love. Mas se esse amor não vem diretamente de Deus o Pai, ele não é um verdadeiro amor. Jesus knew the fountain of his love. Jesus sabia quem era a fonte do seu amor. His love springs out from the Father's glorious plan of love and flows down to the heart of his disciples. O amor do Filho, ele vem do próprio amor do Pai, do plano glorioso dele, e ele flui do coração do Pai para os discípulos. And this stream of love came to the cliff of absolute humility and sacrifice. E esse fluxo do amor veio até o precipício da humilhação e do sacrifício. When streams of water meet a cliff, what happened? Quando os fluxos de água encontram um precipício, o que acontece? It becomes fall. Se torna uma cachoeira. We call it the cross. Nós chamamos isso de cruz. We stand under the waterfall of this love. A gente está neste exato momento debaixo da cachoeira deste amor. We name it the cross of Christ. A gente chama isso de cruz de Cristo. The biggest suffering, the deepest agony, the strongest distress in all human history came to Jesus. O maior sofrimento, a maior aflição e a maior pressão em toda a história da humanidade veio em Jesus. It was Jesus' own problem. Era algo que Jesus carregou em si mesmo. He had to take up the cross of all our sins and iniquities. Ele teve que carregar o fardo de todos os nossos pecados e iniquidades. It was at the moment he was about to be cursed and cut off from the eternal Father. Naquela cachoeira, ele estava a ponto de ser amaldiçoado e cortado do seu Pai eterno. The cross of Calvary was coming to him. A cruz do Calvário estava vindo para ele. He knew his hour had come. Ele sabia que a hora dele tinha chegado. However, Mas ainda assim, he cared his disciples and prayed for them. ele cuidou dos seus discípulos e orou por eles. He does not pray for himself, but he prayed for them. Ele não estava orando por si mesmo, ele estava orando por eles. When I meet up some Christians and ask him serve and support his friends or neighbors, I face these kind of reactions. De vez em quando eu encontro com alguns cristãos e
falo a eles para servir e apoiar os seus amigos e o seu próximo, de vez em quando eles reagem da seguinte maneira. They often tell me that they have to take care of themselves. Muitas vezes eles dizem, não, mas eu tenho que cuidar de mim. They have to take care of their own Eu children. tenho que cuidar dos meus filhos. So they don't have time to share. Então eles simplesmente não têm tempo para compartilhar. They say they don't have material to share. Eles não têm nada o que compartilhar. People tend to try to solve their own problems first. As pessoas às vezes tentam resolver os seus próprios problemas primeiro. And if time and material allows, they try to see others. E aí, se o tempo e os recursos permitirem, aí então eles vão ajudar os outros. If they want to or able to, they begin to take care of others. Se eles tiverem o tempo para querer, aí então eles vão começar a cuidar dos outros. But on the last night before crucifixion, Mas na última noite, antes da crucificação, Jesus concentrated on the needs of others. Jesus se concentrou nas necessidades dos outros. This is what love does. Isso é o que o amor faz. Love tries to know and care others more than itself. O amor, ele tenta conhecer e cuidar dos outros mais do que você mesmo. As we read before in this service, 1 Corinthians 13 verse 5 says, A gente leu isso hoje no culto em 1 Coríntios 13, versículo 5. love does not insist on its own way. O amor não insiste em seus próprios caminhos. Love is staring others, O amor contempla o outro, not itself. não ele mesmo. Jesus knows your struggles. Jesus conhece as suas lutas. Jesus knows your Ele griefs. sabe as suas angústias. Jesus knows your sorrows. Ele conhece os seus sofrimentos. And the temptations you face, He E, knows. e até as tentações que você enfrenta agora, ele sabe. Isaiah 53 verse 3. Isaías 53, 3. He was despised and rejected by men, Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. a man of sorrows Homem de dores, and acquainted with grief. que sabe o que é sofrer. And Hebrew 4:15 says like this. Em Hebreus 4,15, We have one who has been tempted in every way, just as we are. ele foi aquele que foi tentado em todas as coisas, assim como nós. This love is the legacy that Jesus left to his disciples. Esse amor é o legado que Jesus deixou para os seus discípulos. Love is the culmination of Christian obedience. Amor é a culminação da obediência de Cristo. As 1 Corinthians 13:13 says, Como nós lemos lá em 1 Coríntios 13, 13, it is the greatest gift from above. é o maior presente que nos foi dado do céu. Love never fails. O amor nunca falha, Love lasts forever. o amor persiste. Book of Colossians 3:14 says like this. Em Colossenses 3,14 a gente também lê isso. Over all virtues, put on love. De todas as virtudes que existem, revistam-se do amor. This love binds them all together in perfect unity. Porque o amor une a todos em perfeita unidade. Romans 13:10 says, Romanos 13:10 também diz: love is fulfilling of the law. o amor é o cumprimento da lei. Do not misunderstand the relationship of law and love. Não confunda o relacionamento entre lei e amor. Love does not break the law. O amor, ele não quebra a lei. It is not love if you break the law in order to meet the people's greed. Na verdade, não é amor se você quebra a lei para alcançar o desejo da outra pessoa. What Romans 13:10 says, love fulfills the law. O que Romanos 13:10 diz é que o amor cumpre a lei na vida do outro. And the law does not despise love. E a lei, ela não despreza o amor. Your obedience to the law will not be complete if you do not do that out of your selfishness. If you do that out of your selfishness. E a sua obediência, ela não vai ser completa se você fizer isso a partir do seu egoísmo. God's law and God's love, they are friends one another. A lei de Deus e o amor de Deus são amiguinhos. The love brings us to love. A lei nos leva ao amor. You cannot love anyone properly without the godly law. Você nunca vai conseguir amar alguém apropriadamente sem uma lei santa. As you confess in catechism, Assim como nós confessamos no catecismo.
Love does not nullify or cancel the moral law. O amor, ele não cancela ou abroga a lei. Law and love are friends each other. A lei e amor são amigos uns dos outros. 2 John 2:6 says like this. 2 João 2,6 diz: This is love, that we walk according to his commandments. nisto consiste o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. And this is commandment, just as you have heard from the beginning, so that we should walk in love. E este é o mandamento, assim como vocês ouviram desde o princípio, que vocês devem andar em amor. Then how did Jesus walk in Então, love? como é que foi que Jesus andou nesse amor? It leads us to the big number 2. Esse é o nosso ponto número 2. Jesus loves his people with action. Jesus ama o seu povo com ação. You may find many descriptions in 1 Corinthians 13. Todo mundo está familiarizado com as descrições do amor em 1 Coríntios 13. 1 Corinthians 13 is known as the chapter of love. Esse capítulo é chamado de o capítulo do amor. All those expressions are the words of motion, not emotion. E veja, todas aquelas expressões são expressões de movimento e não só de emoção. Love is more than just feeling. O amor é mais do que apenas sentimento. Love is not mere feeling. Amor não é somente ficar pensando. Love gives. O amor dá. Love cares. O amor cuida. Love endures. O amor persiste. So during the Last Supper, Jesus rose and laid aside his outer garments and taking a towel. Então, naquela última ceia, Jesus se levantou, tirou a sua roupa e pegou uma toalha. He tied the towel around his waist. E ele amarrou aquela toalha ao redor da sua cintura. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet. E ele derramou ali um pouco de água dentro daquela bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. What action Jesus did? He washed the disciples' feet. Você prestou atenção na ação de Jesus? Ele lavou os pés dos discípulos. In the first century Jewish Roman culture, No primeiro século dessa cultura dessa cultura judaico-romana, washing the feet of guests were the work of the lowest rank slave. lavar os pés de alguma pessoa pertencia ao mais baixo nível dos escravos. The host of dining or rabbi never did that. O anfitrião ou o rabi de uma cerimônia jamais faria algo desse tipo. Touching and washing one's foot was not a gesture of everyday friendship or hospitality. Tocar o pé de alguém, lavar o pé de alguém, não era um gesto de uma amizade cotidiana. It symbolizes absolute subordination. Era símbolo de absoluta subordinação. Now, Jesus, Son of God, E agora Jesus, o Filho de Deus, knelt and washed the dirt from his disciples' feet. se ajoelhou e lavou a sujeira dos pés desses discípulos. It was a striking moment to disciples. Era um momento chocante para esses discípulos. It was an unforgettable moment to the Apostle John especially. E foi um momento inesquecível para o apóstolo João, de forma especial. So Apostle John, he wrote his epistles for the commentary of this lesson. Então, o apóstolo João escreveu as epístolas como um comentário sobre essa lição. He wrote his epistles, his letters, as a commentary of this action of Jesus. As epístolas são uma expressão dessa ação sintética de Jesus. We ought to love one another because of the love of God manifested by the life and work of Jesus. Nós devemos amar uns aos outros por causa do amor de Deus manifesto na vida e na ação de Jesus. Jesus humbled himself exceedingly. Jesus se humilhou tremendamente. Disciples wanted to hold a higher position than others. Os discípulos muitas vezes queriam ter uma posição maior do que os outros. At that time, they competed one another. Então eles competiam uns com os outros. But different from the expectation, Mas diferente da expectativa, Jesus taught them that he came not to be served, but to serve. Jesus disse para eles que ele não veio para ser servido, mas para servir. And even more, to give his life as a ransom for E many. ainda mais, ele disse que ele veio para entregar a vida dele como resgate por muitos. And besides Jesus' own humility, E além dessa própria humilhação de Jesus,
There is one more meaning in the foot washing. Ainda tem mais um significado nesse lava-pés. It relates to the concept of sanctification. Está ligado ao conceito de santificação. As you might know, to understand justification and sanctification is key aspect of theology. Como você já deve saber, entender a justificação e a santificação é algo central nesse aspecto da teologia. Justification is one-time, forensic salvation from the wages of sin. A justificação acontece de uma vez, de forma forensica, e ela nos salva dos efeitos do pecado, do salário do pecado. But sanctification is ongoing, dynamic salvation from the power of sin. Mas a santificação, ela é contínua, ela é dinâmica e ela também nos salva do poder do pecado. Once you are justified by faith in Christ Jesus' atonement, Uma vez que você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, your life journey of sanctification begins. a sua jornada de santificação começa. Through obedience and repentance, Através de obediência e arrependimento, you participate in the loving relationship of the Trinity. você passa a participar desse relacionamento amoroso da Trindade. Bathing the whole body is once for all justification. Veja, molhar o corpo é esse ato de justificação de uma vez por todas. And washing one's foot, which is repetitive, is the process of sanctification. Mas esse lava-pés é algo contínuo, repetitivo, que se assemelha ao processo de santificação. That's why in the Gospel of John 13:10, Jesus said like this. É por isso que lá em em João 13:10, Jesus disse o seguinte: The one who has bathed does not need to wash, aquele que já se banhou não carece de se lavar mais, except for his feet, a não ser pelos seus pés. but is completely clean already. Mas essa pessoa já está completamente limpa. And here I want to remind you that Jesus' love with action was even more astonishing. E é por isso que eu quero lembrar você que Jesus, com o seu amor, ele agiu de forma ainda mais impressionante. Listen up. Preste atenção. Jesus washed the feet of the betrayer. Jesus lavou o pé do traidor. He washed the feet of the suspicious. Ele lavou o pé daquele que era suspeito. Jesus washed the feet of even his enemy. Jesus lavou o pé do inimigo dele. In that quiet upper room, Naquele quarto superior, bem quieto, he knelt before Judas. ele se ajoelhou diante de Judas. Judas had already sold him for silver, Judas já tinha vendido Jesus por prata. but Jesus gently washed his feet. E ainda assim, Jesus foi lá e gentilmente lavou os pés dele. Jesus stooped before Thomas. Jesus ficou diante de Tomé, Thomas would soon doubt his resurrection. aquele que bem em breve duvidaria da ressurreição. And he bowed before Peter, E Jesus também se inclinou diante de Pedro, who would deny him 3 times before the rooster crowed. que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. This was not just an act of humility. Veja, isso não foi somente um ato de humilhação. It was a revelation of divine love. Foi a revelação do amor divino. Jesus did not wait for loyalty. Ele não esperou a lealdade deles. He does not wait for understanding. Ele não esperou pelo entendimento deles. He does not wait for repentance. Ele não esperou pelo arrependimento deles. He loved first. Ele amou. Sorry, bro. Just a sec. Just kidding. Okay. He loved first. I know. I'm trying to catch up, brother. Ele os amou primeiro. Yeah. All right. Can go. Sometimes we said, if you repent, I'm gonna love you. Às vezes a gente diz que se você arrepender, então eu vou te amar. If you admit your sin, I'm gonna forgive Se you. você admitir o seu pecado, então eu vou te perdoar. But Jesus did differently. Mas ele agiu de forma diferente. He loved first. Ele amou primeiro. He served first. Ele serviu primeiro. He forgave Ele first. perdoou primeiro. And in doing so, he showed us that true love
loves enemy. E ao fazer isso, ele mostrou que o verdadeiro amor ama inimigos. True love kneels even before those who wound us. O verdadeiro amor se dobra até diante daqueles que nos ferem. True love washes even the feet of those who walk away. O verdadeiro amor lava até os pés daqueles que vão se retirar de nós. This is kind of scandal and the power of grace. Isso é o escândalo do poder da graça. That Christ's love reaches not only to the faithful, but also to the faltering and the fallen. Que o amor de Cristo alcance não somente os fiéis, mas aqueles que são faltosos e os que abandonam. By this astonishing love, Jesus gave them an example of serving one another. Por meio desse amor incrível, ele deu um exemplo de como é servir um ao outro. Gospel of John 13:14 says, O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14 diz: Your Lord and teacher have washed your feet. You also ought to wash one another's feet. O seu Senhor e Mestre lavou os seus pés, portanto também vocês devem lavar os pés uns dos outros. The following verse also says like E this. no versículo 15 também a gente lê: Jesus said, For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Porque eu lhes dei um exemplo, portanto vocês devem fazer exatamente o que eu mostrei para vocês. What does it mean? O que ele quer dizer com isso? Do we have to wash each other's feet every time we meet? Será que a gente tem que lavar os pés uns dos outros agora cada vez que a gente se encontra? You can do that, of course. Claro que você pode fazer isso, But it means more than that. mas significa mais do que isso. Jesus commands our mutual service. Ele está mandando o nosso serviço mútuo. The service of humility and sin removing godly encouragement. O serviço de humilhação e de remover pecados de uma maneira que encoraje e piedade. Francis Schaeffer, who is known as the best theologian in 20th century, said like this. O Francis Schaeffer, que foi considerado o melhor teólogo do século XX, disse o seguinte: He called this supernatural, self-denying, faithful love between Christians the final apologetic. ele chamou esse ato sobrenatural de ato negação, esse amor fiel entre os cristãos, ele chamou isso de a apologética final. By demonstrating faithful, supernatural, and self-denying love toward other believers, Quando a gente demonstra essa atitude de amor que é fiel, sobrenatural e que se nega a si mesmo, we can provide unbelievers an illustration of what it means to be redeemed by God. nós damos uma ilustração aos descrentes do que significa ser redimido por Deus. The renowned preacher Charles Spurgeon once said this. E Charles Spurgeon, o grande pregador, uma vez disse o seguinte: We Christians read the Bible, nós cristãos lemos a Bíblia, and the world read us. mas o mundo lê a gente. Such love is the best apologetic for the hope of salvation found through faith in Christ. Este amor é a melhor apologética para a esperança da salvação que nós encontramos através da fé em Cristo Jesus. Loving one another is the true mark of disciples. Amar um ao outro é a verdadeira marca dos verdadeiros discípulos. Once again, a renowned English Puritan, John Ryle, once said this. Um inglês puritano famoso chamado John Ryle uma vez disse o seguinte: Let us note that our Lord does not name gifts, miracles, or intellectual attainments as the evidence of discipleship, but love. Perceba que o nosso Senhor, ele não chama os dons e milagres ou conquistas intelectuais como evidência do discipulado, mas o amor. The simple grace of love, a grace which reach your poorest, lowest believer. A simples graça do amor, uma graça que alcança os mais pobres e os menores dos crentes. No love, no grace, no generation that leads to no Christianity. Sem amor, sem graça, sem regeneração, não há verdadeiro cristianismo. And lastly, number 3. E o último ponto número 3. Jesus loves his disciples with compassion. Jesus ama os seus discípulos com compaixão. Sometimes people ask what is newness of this new commandment? Algumas vezes as pessoas perguntam o que há de novo nesse novo mandamento.
I'm really happy to share with you Jesus' new commandment. Então eu estou muito feliz de compartilhar com você agora o novo mandamento de Jesus. In this new facility, Nessa- I would really enjoy to share this new commandment. Neste novo espaço eu quero compartilhar um novo mandamento. What is new in this commandment? O que há de novo nesse mandamento? We see verse 33. A gente vê no verso 33. Jesus begins his commandment like this. Ele começa o seu mandamento com a seguinte palavra. Jesus called his disciples little children. Ele chama os seus discípulos de filhinhos. This voice of love, little children. Veja, tem uma voz de amor, filhinhos. His voice of compassion, little children. Veja sua voz de compaixão, filhinhos. Out of his mercy and compassion, Jesus called them little children. De todo o seu amor e compaixão, ele chama seus discípulos de filhinhos. Jesus was about to go to take up the cross for redemption of all the elect. Ele estava pronto para ir para a cruz, estava prestes para ir para a cruz para fazer o ato de redenção por todos os eleitos. Imagine the situation. Pense nessa situação. Disciples were to be left without Jesus, Os discípulos iam ficar sem Jesus, but they did not know what was going to happen. mas eles não sabiam o que ia acontecer. Disciples do not know the meaning of washing feet. Esses homens ainda não entendiam o significado desse lava-pés. They do not know who is going to betray Jesus, not only Jesus, but also all of them. Eles não sabiam quem ia trair não somente Jesus, mas todos eles. They were to be left among the people who tortured and crucified their Lord. Eles iam ser deixados à mercê dos homens que iriam torturar e crucificar o seu Senhor. There's even more severe situation that if you don't have your senior pastor. Isso é muito mais grave do que se você não tiver o pastor da igreja de vocês. In fact, the New Testament is not new in terms of its content. Veja, esse mandamento, ele não é novo em termos do seu conteúdo. We could find the lesson of love from the Old Testament too. A gente conseguiria encontrar lição sobre o amor no Antigo Testamento também. Book of Leviticus 19:18 writes that like this. O livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz isso. You shall love your neighbor as yourself. Você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Throughout the times of the Old Testament, people of God waited for their Lord and groom. Durante o período do Antigo Testamento, o povo de Deus esperou pelo seu Senhor e pelo seu noivo. And when the fullness of time had come, the beloved one of the Father came and fulfilled the law and prophecies. E quando a plenitude do tempo veio, de fato, o amado do Pai veio e cumpriu a lei e todas as profecias. Now Jesus is going back to his Father Jesus está prestes a voltar para o Pai and prepare a place for them. e preparar um lugar para eles. It's time of endurance and É anticipation. tempo de perseverança e antecipação. What is new is not content, but situation. O que é novo não é o conteúdo, mas a situação. Jesus told them that where I'm going, you cannot come. Jesus disse para eles, para onde eu vou, vocês não podem ir. This was a moment of farewell, Era um momento de despedida. not tender or anticipated, Não era um momento que havia sido antecipado, but abrupt and cruel, shaped by unpredicted persecution and pain. era um momento abrupto, cruel, era um momento que foi moldado por não saber a perseguição que iria acontecer Right. e a dor dele. Right next day, the soldiers would take hold of their Lord, mock and brutalize him, and ultimately crucify him, putting him to death. E logo no dia seguinte, os soldados iam pegar Jesus, iam zombá-lo, brutalizá-lo e iriam, por fim, crucificá-lo e matá-lo. At this moment, I want to share my personal experience. E com base nisso, eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal. 24 years from now, Há 24 anos atrás, when you might remember the 9/11 terror, você lembra do dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas caíram? when the twin towers of New York City in the United States collapsed. Aquele dia, as Torres Gêmeas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, colapsaram. My parents were almost
on one of those planes. Meus pais quase estiveram em um daqueles aviões. At the time, I was in South Korea. E naquela época eu estava na Coreia do Sul. I was caring for my two younger Eu brothers. estava cuidando dos meus 2 irmãos mais novos. When all contact with my parents was suddenly E lost, de repente, quando todo contato com os meus pais foi perdido, a great fear gripped my heart. um grande medo tomou o meu coração. I didn't know if they were alive or dead. Eu não sabia se eles estavam vivos ou mortos. But at the same time, I was faced with a sobering thought. Mas ao mesmo tempo eu fui tomado com um pensamento que me fez muito reflexivo. How should I care for those little children? Como é que eu vou cuidar dos filhinhos? Little children who have been left behind. Dos filhinhos do meu pai e da minha mãe que tinham sido deixados para trás. In this very text of Gospel of John 13, E nesse texto que estamos lendo aqui de João 13, through my experience, I think of Jesus. na minha experiência eu consigo pensar em Jesus. On the night of his betrayal, Na noite em que ele foi traído, just a few hours before the cross, apenas algumas horas antes da cruz, his disciples were still spiritually young. os seus discípulos ainda eram espiritualmente novinhos. They were unprepared for the darkness they were about to face. Eles não estavam preparados para as trevas que eles estavam prestes a enfrentar. And yet, Jesus wasn't thinking of himself. E ainda assim Jesus não estava pensando nele mesmo. He was thinking of them, Ele estava pensando neles. thinking of how they would remain in a world full of hatred, Como que eles permaneceriam firmes na palavra diante de todo aquele ódio? how they would survive in the world of confusion, Como é que eles poderiam sobreviver num mundo de confusão? how they should survive and maintain their faith in the world of danger. Como é que eles sobreviveriam e se manteriam firmes num mundo de ira? So he gave them a command Então ele deu a eles um mandamento. from his own heart. Um mandamento que veio do próprio coração dele. I want you to listen from the word of God tonight. Eu quero que vocês ouçam agora da própria palavra de Deus. We are left in the world of darkness. Nós estamos aqui num mundo de trevas. Jesus resurrected from death, ascended into heaven. Jesus ressuscitou e subiu aos céus. He's seated on the right hand of the God the Father Almighty. Ele está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. But we are waiting. Mas nós estamos aqui esperando. We are in the darkness. A gente está nas trevas. What Jesus said to us, O que ele virou e disse pra gente então? love one another. Amai uns aos outros. Take care of each other. Cuidem uns dos outros. Watch over one another. Supervisem e cuidem uns dos outros. Until I return, Até que eu volte. guard each other with love. Guardem uns aos outros em amor. Let us make conclusion. Essa é a minha conclusão. Jesus loves his people with intention, Jesus ama com intenção, out of truth, a partir da verdade, with action, com ação, not mere feeling. não apenas em sentimentos. Jesus loves his people with compassion. Ele ama o seu povo com compaixão. Love one another Amem uns aos outros, as Jesus loves you. como Jesus nos ama. Let us pray. Vamos orar. Lord Jesus, Senhor Jesus, we thank you for loving us with intention, with action, and with compassion. nós o agradecemos porque o Senhor nos ama com intenção, com ação e com compaixão. Your love sought us before we sought you. O Senhor nos amou antes que nós o amássemos. Your love served us before we served you. O Senhor nos amou com serviço antes que nós pudéssemos servi-lo. Your love held us when we were unworthy. O seu amor nos guardou quando ainda não tínhamos este mérito. Teach us to love one another with the same purpose. Ensina-nos a amar uns aos outros com o mesmo propósito. Teach us to love one another with the same sacrifice, Ensina-nos a amar uns aos outros com o mesmo sacrifício, so the world may see you in us. para que o mundo veja a Ti em nós. Keep us faithful until the day you return. Nos mantém fiéis até o dia que o Senhor voltar. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Thank you, brother. I appreciate for your life, for your ministry, and for your faithfulness preaching to us. Appreciate that, brother. Agradecer a ele pela vida dele, pelo ministério, pela fidelidade. Irmãos, vamos ficar de pé.